Queridos amigos, que alegria mais uma vez podermos estar na sua companhia pela nossa querida TV A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Para a nossa alegria e tristeza. Tristeza porque estamos no último capítulo desse livro magnífico, e alegria porque esse livro nos trouxe um ensinamento muito profundo do que é o mundo de ação e reação, provas e expiações, que é o mundo que nós vivemos aqui no planeta Terra. Então, é com grande satisfação que hoje nós já vamos começar e você vai participar do primeiro programa do último capítulo, porque você sabe que todos os capítulos foram divididos em 2 programas, em 2 vídeos. Então hoje nós vamos ver o 20º Comovente Surpresa. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que oportunidade feliz de estudarmos as obras de André Luiz. Já estamos com saudades de Silas, Druso, da Mansão Paz, já caminhando para o término de mais um projeto, desde o prefácio de Emmanuel, 9º livro, e já nos preparando para o 10º, o primeiro livro em parceria mediúnica entre Chico Xavier e Valdo Vieira, com o espírito de André Luiz, que é o livro Evolução em 2 Mundos, um recebendo as páginas em Pedro Leopoldo, o outro recebendo em Uberaba, e enviavam pelo correio. Então é um livro fantástico, é um livro maravilhoso, que vamos ter a oportunidade também de estudar aqui na nossa página. O capítulo 20, Comovente Surpresa. Durante 3 anos, estivemos quase que diariamente na Mansão Paz, estudando lições preciosas e aprendendo a servir. Eu gostaria apenas de fazer um comentário sobre essa primeira linha, essa primeira frase, não é? Porque é um dado importante, não é? André Luiz e Hilário, 3 anos trabalhando consecutivamente no aprendizado, nas experiências cotidianas dessa instituição que fica entre a Suíça e a Itália, numa zona trevosa. Então nós percebemos aqui que foram 3 anos de reclusão, onde eles tiveram que estudar para aprender esse processo reencarnatório, que são processos reencarnatórios muito difíceis na Terra. Nós vimos que em nosso lar já são espíritos que reencarnam com situações mais amenas. Aqui nós já estamos vendo uma situação de reencarnação mais complexa, mais difícil. Então, 3 anos de estudo, não apenas Mansão Paz, mas acompanhando a reencarnação, acompanhando aqueles personagens que reencarnaram, acompanhando aqueles personagens que eram auxiliados por Mansão Paz, colocando as vitórias de alguns, o tombo de outros. Então nós tivemos aqui realmente lições maravilhosas, até mesmo poderíamos afirmar de nosso cotidiano. Ali, ao pé de Druso, na comunhão fraternal de Silas e junto de outros amigos prestimosos, recolhemos experiências e apontamentos sublimes. Em verdade, o sofrimento naquele pouso castigado, de extrema luta, era a nota constante em todas as direções. Muitas vezes, a casa tremia nos alicerces, sob convulsões magnéticas indescritíveis. Noutras ocasiões, sob o ataque de legiões ferozes, assemelhava-se a fortaleza em regime de sítio inquietante que só a misericórdia divina poderia salvar. Então aqui agora ele vai relembrando um pouco, né, nesses 3 anos, aonde ali ele está naquela reunião que com certeza
seria a sua última participação junto de Druso, também Silas, Hilário, e ali eles estavam conversando um pouco e relembrando tudo aquilo que eles presenciaram nesses 3 anos, não é? Os ataques de legiões ferozes. Então ele começa a falar um pouquinho também, não é, daqueles momentos inquietantes que eles viviam naquele lugar. Não é? Então não é um lugar tranquilo, mesmo porque a região que se encontra Mansão Paz é diferente de nosso lar, que já está na última parte da zona umbralina, já com divisa para a 5ª, poderíamos dizer assim, dimensão. Então é diferente. Ali ele já tem a influência da 5ª dimensão. Aqui nós estamos vendo uma região que está entre uma zona umbralina, que já é de sofrimento, e abaixo das trevas está o abismo. Então é um sanduíche. Imagina que lugar terrível que é esse que se encontra entre as trevas. E percebemos que mesmo num lugar tão castigado, espiritualmente, nós temos valorosos colaboradores. O exemplo de Silas, a abnegação de Druso e de tantos espíritos que ali trabalham, não porque são missionários, nem porque são espíritos evangelizados, não, são espíritos comuns, que vieram, também falharam, tropeçaram, caíram e as duras penas estão procurando redimir perante a sua consciência e perante a lei divina. Continua. Todavia, em quaisquer emergências, Druso convocava-nos a todos à oração e nossas preces nunca ficaram sem resposta. Suprimentos e recursos, diretrizes e bálsamos fluíam invariavelmente dos planos superiores, amparando-nos à necessidade ou subtraindo-nos à indecisão. Então aqui nós percebemos que um dos momentos mais importantes, que mais marcou André Luiz, que mesmo naquele lugar de tanto sofrimento, mas que ao mesmo tempo, sob a misericórdia divina, corações amáveis no trabalho do bem, amparando aqueles corações ainda entrincheirados no campo do orgulho, do egoísmo, da vaidade, ele lembra que a prece era constante. Eles não faziam nada na Mansão Paz sem fazer a prece, sem invocar Deus, invocar nosso Senhor Jesus Cristo, invocar os espíritos superiores a eles, que constantemente visitava Mansão Paz. Vamos relembrar que no primeiro capítulo nós vamos ter informações que Mansão Paz é uma instituição que se encontra sobre o guante de nosso lar. Então isso é importante nós relembrarmos, não é? Nosso lar tem muitos departamentos, é como o CEPAC aqui em Itapira. Eu me lembro quando nós fomos construir a Casa do Pão, que depois eu saí, depois nós criamos o Núcleo Chico Xavier, que hoje ainda continua um departamento do CEPAC. Então, é mais ou menos dessa maneira, não é? A casa-mãe e depois existem muitos outros departamentos que são auxiliados pela casa-mãe. Continua. O orientador da casa constituía para nós o mais elevado padrão de intangibilidade moral, não obstante a humildade com que pautava todas as atitudes. Nunca lhe surpreendemos o mínimo gesto em desacordo com o nobre e extenso mandato de que dispunha. Sabia ser firme sem rispidez, justo sem parcialidade, bondoso sem fraqueza. Valorizava não apenas o conselho dos grandes espíritos que nos visitavam o cenáculo,
mas também os votos humildes dos míseros sofredores que nos batiam à porta. Mantinha amorosa reverência diante dos supervisores da mansão, a cujos avisos atendia, presto, tanto quanto mostrava o melhor carinho no desvelo incessante em favor dos infelizes que nos rogavam concurso e entendimento. Desdobrava-se, não se circunscrevia ao venerável mister do administrador central, a quem devíamos homenagem constante. Era o conselheiro devotado de todos os assessores, o médico dos internados, o mentor das expedições e o enfermeiro, tolerante e simples, sempre que as circunstâncias o exigissem. Silas era um paizão, era disciplinador quando precisava, amoroso quando precisava, não feria os corações de quem estava ao seu lado, mas ao mesmo tempo levava com muita seriedade o trabalho, levava com muito equilíbrio a condução daquela instituição, ouvia todos os conselhos e pareceres dos espíritos, em especial do ministro Sânzio de nosso lar, que era um dos ministros responsáveis pelas orientações daquela instituição. Tinha do seu lado um monte de pessoas abaixo dele na hierarquia daquela casa, mas sempre estava atento a ouvir a opinião do próximo e também, quando ele julgava necessário, colocava em prática. Não era aquela pessoa que simplesmente mandava, estava junto dos enfermos, se precisasse carregar enfermos, carregava, se precisasse secar a ferida de um enfermo, secava, se precisasse limpar a sujeira de um enfermo, limpava. Eu acho muito interessante porque às vezes nós vamos em casa espírita que os dirigentes já não fazem função básica. Tem casa espírita que o dirigente já não limpa banheiro, tem casa espírita que o dirigente não limpa o chão, tem casa espírita que o dirigente não ajuda a arrumar o salão, porque é dirigente ou porque é diretor da casa. Está errado. Dirigente tem que fazer a mesma função que todo mundo, até mesmo para ter o respeito daqueles que é guiado. Não tem apenas que mandar. Olha, faça isto, faça colar. Mandar é fácil. Mas só que se o dirigente não vacinar contra a vaidade, daqui a pouco ele imagina ser maior do que a instituição. Daqui a pouco ele imagina ser maior do que os outros. Então Chico Xavier é um exemplo nesse sentido também. Então quando eu leio sobre Druso, eu fico ainda mais apaixonado pela sua personalidade amorosa, firme, disciplinadora, mas extremamente carinhosa com todos que estavam ao seu lado. Continua. Contudo, onde lhe notávamos a mais impressionante assiduidade era justamente à cabeceira dos desditosos irmãos, recolhidos nos tenebrosos desfiladeiros em que se situava a instituição. Noite a noite, sempre que desejássemos, podíamos acompanhar-lhe os serviços magnéticos, junto de Silas, identificando criaturas infortunadas que, a se desvairarem nas sombras, haviam perdido a noção de si mesmas, dementadas pela viciação ou transtornadas pelo próprio desespero. Interessante, eu gostaria de fazer aqui, traçar um paralelo que eu acho muito importante, porque quando nós vemos Silas é um espírito perfeito? Não. Porque a sua última existência foi acompanhada de muita criminalidade. Nós agora vamos ver a história de Silas e de Druso. Esse é um capítulo para estudarmos exatamente isso, onde Druso foi pai de Silas. Nós vamos ver isso no decorrer desse capítulo. Mas André Luiz, ele se identifica
com Silas, como também Hilário. 3 anos juntos, como ele diz, todas as noites. E é aqui que eu gostaria de me ater. O espírita vai no centro 1 dia por semana e acha que faz muito. Às vezes, nós convidamos um companheiro para uma nova atividade, ele nunca pode. Ele nunca tem tempo. E quando a gente pergunta, o companheiro diz, não, eu já sou um espírito em evolução. Eu estou mais para chegar em nosso lar do que mansão paz. Será? Aqui eu quero fazer um convite aos nossos irmãos que nos acompanham, que estudou o primeiro livro conosco, que é Nosso Lar, e se não estudou, estude conosco a beleza de Nosso Lar. Estude conosco agora, se você ainda não teve a oportunidade de acompanhar esse livro, desde o prefácio, Ação e Reação. 2 cidades totalmente diferentes. Uma mais evoluída, onde os espíritos já têm condição de maior aprendizado, e a outra puramente de trabalho, onde não dá tempo de aprender muita coisa, porque são espíritos altamente comprometidos. Agora, no final da leitura desses 2 livros, eu acho que nós devemos fazer uma pergunta. Para onde nós estamos sujeitos a ir? Para nosso lar ou para a mansão paz? Silas, um espírito devotado, que se equivocou muito na sua última existência. Aqui nós vemos André Luiz dizendo que acompanhou ele ao longo de 3 anos, todas as noites, trabalhando incansavelmente. E nós hoje, como é que nós nos encontramos perante a nossa consciência com referência ao trabalho? Estamos trabalhando para sermos merecedores de um lugar melhor no plano espiritual? Aqui, André, nós temos uma parte aqui que nos cabe aqui realmente uma grande reflexão sobre essa colocação de André Luiz. Sem dúvida. O trabalho, interessante, não é, Druso? Druso trabalhava imensamente no mundo espiritual, só que Druso vai reencarnar, como veremos no capítulo de hoje. Quer dizer que quando ele reencarnar e passar pelo véu do esquecimento, ele vai ter o mesmo devotamento que tem no mundo espiritual? Não necessariamente. Eu posso ser um Druso, eu posso ser a feição de um Silas, de um desses personagens como Adelino, que veio como espírita, a mulher abandonou, 3 filhos do coração, uma filha por parte do casamento, somos nós. Agora, se eu vou reencarnar e fazer o que eu assumi no mundo espiritual, aqui pode vir a preguiça, aqui pode vir a inércia, aqui pode vir os problemas de toda sorte, eu tenho livre-arbítrio. No mundo espiritual ele estava consciente, mas quando ele reencarnar, passar pelo véu do esquecimento e cair nesse mundão, que não é fácil essa dimensão, a história também muda muito. Por isso a importância da perseverança. Olha que coisa interessante, André. Às vezes a gente deixa passar desapercebido informações imperiosas, não é? André Luiz conta, noite a noite, sempre que desejássemos, podíamos acompanhar-lhe os serviços magnéticos. Também não se impunha nada, nem a André Luiz e nem a Hilário. Vocês estão aqui para desenvolver uma atividade. Se vocês quiserem nos acompanhar, venha. Olha que coisa interessante, André. Mesma coisa, você que está me vendo, que está me ouvindo, eu, todos nós, estamos na mesma situação. Estamos na reencarnação, temos a oportunidade de seguir o Espiritismo no campo do bem, fazendo aquilo que ele nos ensina. Agora vai depender única e exclusivamente da vontade de cada um de nós. Continua. Era sempre doloroso encarar os companheiros disformes e irreconhecíveis que a flagelação mental ensandecera. Por mais de uma vez, Hilário e eu desfizéramo-nos em pranto à frente daquelas torvas fisionomias que o extremo desequilíbrio imobilizava em terrível prostração ou amotinava em crises de loucura.
É interessante, não é? Eu me coloco um pouquinho no lugar de André Luiz, porque não é fácil descrever entidades que são mais parecidas dentro de uma forma perispiritual com seres monstruosos, animalescos, do que como pessoas normais. E aqui nessa frase ele descreve claramente, eu e Hilário, quantas vezes em prantos nos encontrávamos ao ver esses irmãos totalmente deformados no seu corpo perispiritual. Isso é uma coisa muito séria. E André Luiz ainda, eu fico pensando a dificuldade que ele teve de descrever, porque ele também não poderia ter descrito tudo. Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida. E dependendo do que ele descreveria, nós, os leitores, poderíamos ficar tão impressionados que, em vez de ser uma informação benéfica, poderia ser uma informação assustadora. Então tem todo esse jogo de equilíbrio. Ele disse o que poderia, mas o que ele quis também nos dizer aqui é que eu vi muitos espíritos que eu e Hilário ficamos compadecidos. Espíritos totalmente alienados, totalmente deformados, totalmente transformados pelo ódio, pela raiva, pelo desequilíbrio. Então sabemos que são aqueles mesmos que passam pela Terra. Por isso da necessidade do equilíbrio, da serenidade, de encontrar um bom propósito para não cairmos também nas malhas que estamos vendo hoje. Continua. Druso, porém, inclinava-se sobre todos os infelizes, sempre com a mesma ternura. Depois da oração costumeira, articulava operações magnéticas assistenciais e logo após, com a devida segurança, interrogava os recém-recolhidos, enquanto fixávamos anotações diversas, atinentes à colaboração que nos cabia desenvolver. 2, 3, 4 horas despendia ele, pessoalmente cada noite, no trabalho socorrista, que considerava sagrado, sem que nenhum dos companheiros encontrasse a menor oportunidade de substituí-lo. À exceção dele, todos nós revezávamos na cooperação solicitada ou espontânea, no serviço de amparo e consulta aos irmãos que o mergulho indiscriminado nas sombras havia enlouquecido. Então aqui agora nós já temos um pouco da ideia de Druso, não é? Druso trabalhava todos os dias no atendimento magnético de 3 a 4 horas. Imagina, o espírita vai uma vez por semana dar passe e acho que fez muito. E muitas pessoas já perguntam que hora que vai terminar o trabalho. Nós nos convencionamos que o trabalho de uma casa tem que ser 40 minutos, 1 hora. Eu me lembro de Chico Xavier. Quando tive a oportunidade de frequentar o Grupo Espírita da Prece, desde 1985, lembro-me que Chico tinha horário para chegar no Grupo Espírita da Prece. Mas enquanto Chico não cumprimentava a última pessoa, ele não ia embora. E às vezes Chico saía do centro 4, 5, 6, 7 horas da manhã. Nós estamos dispostos a servir Jesus? Nós verdadeiramente somos trabalhadores de Jesus no campo do Espiritismo? Ou será que nós estamos principiando um trabalho que ainda estamos muito distante de se concretizar? André Luiz narra 2 fatos interessantes. O primeiro, que nessas 3 ou 4 horas, ele ficava gastando tempo junto com Hilário de ficar descrevendo num caderninho tudo aquilo que estava acontecendo para depois, através da mediunidade, repassar para Francisco Cândido Xavier.
E o segundo ponto que me chamou a atenção, todos eles se revezavam, com exceção de Druso, que tinha plena consciência do seu trabalho. Então nós percebemos aqui, e eu em especial, porque quando eu faço uma análise, eu apenas não coloco a análise para que as pessoas possam meditar, refletir. Eu sou o primeiro. Daqui a pouco, ao sair do estúdio, eu pego o carro e vou até a minha casa refletindo sobre o meu comportamento, sobre o meu trabalho, se eu estou devidamente e adequadamente envolvido no cristianismo redivivo. E o que eu preciso fazer a mais? Esse é o convite que nós estamos vendo aqui do nosso irmão Druso, onde André Luiz descreve de uma maneira belíssima. Vamos acompanhar. Continua. Foi assim que certa noite, para nós inesquecível, pobre mulher, cadaverizada, foi trazida pelos enfermeiros à sala de nossas atividades habituais para o socorro necessário. O corpo seviciado, que imundos trapos mal cobriam as mãos cujos dedos terminavam em forma de garras, e o semblante completamente alterado por terrível hipertrofia, falavam sem palavras dos longos tormentos de que fora vítima. Bom, agora nós já vamos ver e já vamos começar a penetrar na história de Druso e também na história de Silas. Então André Luiz escreve que certa noite, para ele foi uma noite inesquecível, como ele define. Então ele começa a descrever uma pobre mulher cadaverizada. Então nós ficamos imaginando, né? Um espírito, um corpo dessa natureza. Depois ele começa pedindo atividades de socorro necessário. O corpo seviciado que imundos trapos mal cobriam. Então, tipo assim, daquele mendigo, não é? Que era a mulher que se apresentava na condição de um mendigo. As roupas eram um farrapo. As mãos cujos dedos terminavam em formas de garras. Forma de bicho. E o semblante completamente alterado por terrível hipertrofia. Veja, por isso que eu falo que eu louvo André Luiz, porque tem que ser uma mente muito inteligente para descrever algo que não nos assustasse tanto, mas ao mesmo tempo definisse com clareza aquele tipo de ser. Então eu coloco até de uma forma assim poética, não é? Mas o próprio André Luiz diz que foi uma noite inesquecível. Porque realmente aquilo tocou ele, Hilário, de ver uma mulher naquela condição. Sem dúvida, eles viram espíritos de toda forma, espíritos transformados como esta irmã, como o caso de Antônio Olímpio, que chegou sem ser reconhecido, não sabiam se era um homem, se era uma mulher, não sabiam se estavam diante de uma pessoa ou de um animal. De tal a transformação perispirítica que o espírito transforma. Como eu também fico imaginando, como não deve ser bonito a região onde Chico Xavier está nesse momento. Eles já não se fazem mais a feição do corpo perispiritual que nós estamos. Se nós víssemos o Chico hoje, talvez não reconheceríamos ele, porque é forma de luz. Já não é mais forma humana. Da mesma forma que nas trevas é forma animalesca,
é forma que poucos filmes de terror narrassem o que há nessas regiões, nós também não temos cabeça. Imagina como é que não é o corpo perispiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina a beleza dele. Tanto é que Emmanuel, quando apareceu para o Chico, apareceu na forma de uma luz, de uma cruz muito luminescente. Quando Jesus aparece para Saulo de Tarso, às portas de Damasco, aparece na forma de um sol tão vivo que aquilo cegou temporariamente Saulo. Então é até bom a gente não ver um Chico, não ver um Bezerra, não ver um Jesus na sua forma original neste momento, porque nos cegaria. Então também temos que ver esse outro lado. Da mesma forma que há um lado de treva, de sombra, de tristeza, há também o oposto. Como deve ser bonita a reunião desses espíritos que já atingiram um grau de perfeição para os moldes do nosso planeta. Continua. Embora preliminarmente atendida pela enfermagem da mansão, a infortunada criatura exalava nauseante báfio. Então aqui nós vemos, dando continuidade na monstruosidade dessa irmã. Além de tudo, ninguém conseguia chegar perto dela. Causava náusea. O cheiro que era emanava. Terrível. Então vejamos que coisa triste que são esses espíritos, Vamos dar continuidade. Druso, no entanto, qual acontecia noutros casos, afagava-lhe a fronte com paternal carinho. Fim da prece, com que assinalava o início da tarefa assistencial, começou a aplicação de passes, acordando-lhe as energias. Em seguida, notando que fundos gemidos se lhe exteriorizavam do peito, o abnegado amigo concentrou os seus potenciais de força magnética no cérebro da infeliz, que começou a mover-se subitamente reanimada. Olha que interessante. Então, aparentemente era mais uma infortunada que apareceu na Mansão Paz. E Druso deu a ela todo o atendimento que dava a qualquer pessoa que ali estava. O mesmo carinho, o mesmo afeto, o mesmo amor. E ele iniciou as tarefas com uma prece, potencializando na região cerebral do perispírito totalmente deformado, totalmente monstruoso, que aquela nossa irmã temporariamente se revestia, e ali ele impregnou o magnetismo do amor, da bondade, da caridade. E ele percebeu que aquela mulher entrou em gemidos, como que quem está saindo de uma inconsciência, apesar de ter ficado muito tempo naquela condição. Então vamos acompanhar o que André Luiz vai perceber desta situação. Via-se claramente que Druso interferia no córtex encefálico, incentivando-a ao necessário despertamento. Foi então que a boca hirta, arrastada hipnoticamente à movimentação, descerrou-se de leve e gritou: Druso, Druso, compadece-te de mim. Então nós já percebemos que Druso, então, despertando ela daquela condição que ela se encontrava até por processos magnéticos de hipnose, ela despertou. E ao despertar, ela enxergou Druso. Logicamente, conhecia Druso. E ela então faz esse questionamento: Druso, Druso, compadece-te de mim. Então agora nós vamos começar a entrar nessa história dessa irmã. E aonde é que entra Druso nessa história? Onde é que entra Silas nessa história? Dando continuidade, surpreendidos, vimos o chefe da mansão cambalear, quase desfalecente, qual se for atingido por invisíveis raios de angústia e morte. Mas a estupefação
não o atingira tão somente. Silas, fazendo-se lívido, avançou para ele, enlaçando-lhe o busto, como se lhe temesse a queda inevitável. Então aqui nós vemos, né? Silas na condição de um médico, ele percebeu que Druso baqueou. E de tal modo que ele ficou com medo que Druso pudesse ter ali um mal súbito. Ele então rapidamente se aproxima para poder segurar Druso, envolvê-lo naquele momento. Porque Silas também estava pálido, mas Silas estava mais forte que Druso. Druso foi um choque, aquele reencontro. Ele sabia que era necessário. Lógico que ele conhecia aquela mulher. Lógico que aquela mulher já estava ali há algum tempo sobre o processo da hipnose. Mas agora é hora desse reencontro, onde ela pede ajuda para Druso. Por isso que nós vemos hoje, por exemplo, na própria classe médica, um médico, por exemplo, ele se abstém de fazer uma operação num familiar, por causa das questões emocionais. Isso é comum. Essa questão realmente ela é muito verdadeira. Acompanhando todo o processo da gestação da Carol, já fomos em médicos, fizemos exames, e é muito comum a pessoa, eu perguntei para alguns médicos, perguntei, olha, e se fosse a tua esposa, você faria o parto? Falou, não, porque se der alguma complicação, entra o meu emocional, e eu não tenho poder de reação para ter que decidir, por exemplo, entre a minha esposa ou a minha filha ou meu filho. Então, num caso, minha irmã psicóloga falou a mesma coisa, é que a primeira coisa que eles aprendem no curso é que eles não podem atender um parente, porque atendendo um parente, eles vão sempre apelar para o sentimento, ao passo que quando eles atendem um cliente, um paciente, saiu do consultório, a porta se fechou, ela fica no mundo dela, e o paciente vai no seu mundo. Então, realmente, essa questão de sentimento, uma coisa é quando as pessoas chegam no centro, que eu não tenho contato nenhum, seja pela fome ou seja por problemas espirituais, leva uma marmitex, leva a sopa fraterna, passa na maca, passa no passe, vai embora, eu vou para minha casa, eles vão para deles, pronto. O meu contato ali acabou. Agora, quando envolve o sentimento, seja questão profissional, seja questão familiar, realmente é uma questão, como meu pai há pouco citou, bem diferente do que eu tratar uma outra coisa. Aqui Silas foi afetado, e Druso também, de cheio, porque era um espírito que apelava aos seus corações. Dando continuidade, algo de estranho ocorria, cujo sentido, de pronto, não conseguíamos perceber. Buscando dominar-se, o venerável diretor ergueu os olhos lúcidos para o alto, em pranto mudo, invocando a inspiração divina. Na linguagem da prece silenciosa, em que a alma se comunica particularmente com Deus, e após momentos rápidos, perguntou à infeliz. Então nós vemos aqui que Druso então fez aquilo que todo cristão deva fazer nos momentos difíceis que a vida lhe oferece. Ele olhou para o céu, emudecido, mas com o pensamento voltado ao alto, pedindo força, pedindo coragem. Nós geralmente, quando nos deparamos com as dificuldades, entramos em aflição, muitas vezes até em revolta. Então aqui nós estamos vendo um irmão que se encontra cambaleado pela situação que vive, mas ao mesmo tempo recorre a uma arma poderosíssima que nosso Senhor Jesus Cristo nos legou, que é a prece. E agora então nós vamos, depois dessa ajuda, que sem sombra de dúvida ele vai ter, porque Jesus disse, batei, abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Ele pediu. Agora ele vai ter força para conversar com
com aquela irmã. Continua: irmã, que tens a dizer-nos? A interpelada abriu os olhos que se reviravam nas órbitas, sem qualquer expressão de lucidez, e parecendo temer a presença de inimigos ocultos, clamou triste. Então aqui nós vemos, né? Mesmo ali, ela percebendo que o ambiente é fraterno, ela teme por aqueles espíritos que levaram ela a cometer muitos equívocos. Veja que eu gostaria de fazer um esclarecimento que é importante. O espírita tem muito esta história de dizer assim: os obsessores. Os obsessores só nos acompanham se nós permitirmos. Eles só agem e interferem em nós se nós permitirmos. Nós não podemos jogar culpa aos espíritos dos quais o grande responsável somos nós. Essa irmã desequilibrou-se em algum momento da sua vida, seja pelo poder, pelo dinheiro, pelo sexo, enfim, alguma coisa fez com que ela se envolvesse e os espíritos acabaram então auxiliando. E agora ela está temerosa em falar as coisas ali, porque ela está temerosa que os espíritos ali possam continuar lhe perseguindo. Olha que detalhe interessante. Continua: traga o meu esposo, Druso me perdoará, estou cansada, vencida. Por amor de Deus, libertem-me, libertem-me, quero ar puro. Não terei pago suficientemente o meu crime? Não creio que Deus nos criasse para o inferno sem fim. Se errei conscientemente, adquirindo grande culpa, não desconheço que as minhas penas reparadoras têm sido igualmente enormes. Conduzam-me à presença de meu esposo, para que me ajoelhe. Druso retirar-me-á do local dos réprobos. Compreenderá que não sou assim tão cruel como querem que eu seja. Meu marido era sumamente bondoso, tratava-me como um pai. Há quantos anos padeço, ó Senhor, tu que curaste os leprosos e os endemoninhados, estende-me os braços de amor, retira-me do inferno a que fui arrastada. Ajuda-me, ó Cristo, deixa que eu recolha do esposo que humilhei o perdão de que necessito, para que a minha consciência possa orar com fervor. O remorso é fogo que me consome. Piedade, piedade, piedade. Então nós vemos aqui que um pouco acima, onde nós já lemos e já comentamos, não é? Quando ela se desperta, ela diz: Druso, Druso, compadece-te de mim. E nós naquele momento achávamos que ela havia reconhecido Druso. Mas na verdade, agora, de uma maneira mais explícita, ela conclama Druso, ela não reconhece Druso, ela não reconhece Silas que está ali na sala. Lógico que ela não conhece André Luiz, não conhece Hilário, ela está sobre uma demência. E ela então ali quer encontrar Druso para pedir-lhe desculpa, para que ele possa perdoá-la, porque ela se encontra diante da sua consciência como um fogo, que o acusa de um crime que ela cometeu. Nós vamos ver qual foi o crime. De outro lado, nós vemos aqui uma outra coisa interessante. Ela menciona: Druso era um homem bom. Druso já era bom quando convivia com ela. Druso já era um espírito esforçado, dedicado, não é? Pode ter cometido, lógico, alguns enganos,
Mas Druso era um espírito comprometido no sentido de estar com essas pessoas. Mas ela quer encontrar com ele. Ela não sabe ainda que ele é Druso, porque ele está com uma outra feição perispiritual, ele está numa outra faixa vibratória. Olha que interessante, André Luiz. Verdade. É uma história emocionante que apela ao nosso coração e precisamos ver o caso de Silas, que é capítulos anteriores, para compreendermos perfeitamente o capítulo que vemos hoje, já que é uma história que teve o seu início quando ele, Silas, fala do seu problema, não identificando que Druso era o pai e que ele era o filho, mas ele conta o problema dele como filho que armou para ela, aquela situação toda já descrita e comentada em 2 vídeos aqui no YouTube. Interessante, né, André? Que ela diz assim: eu quero me ajoelhar perante ele e pedir perdão. E no outro momento ela diz assim: ele foi um grande pai e eu não valorizei. Continua. Ante o intervalo que se fizer espontâneo, vimos que o grande condutor jazia, entregue a lágrimas copiosas. Pela primeira vez aos nossos olhos, Silas interferiu no socorro magnético. Embora o espanto que se lhe estampava na face, com a tácita aprovação do chefe que lhe cedia o lugar em silêncio, interrogou, preocupado e indeciso: como te chamas? Aida. Foi a resposta que nos despertou mais acurada atenção. Então aqui agora André Luiz já percebeu, opa, porque até então nem André Luiz e nem Hilário estavam entendendo direito quem era essa mulher. Essa mulher poderia ser qualquer pessoa, poderia ser qualquer um familiar. Eles não estavam ainda entendendo quem era a mulher. Por isso que Silas teve que interceder e perguntou: qual que é o seu nome, minha irmã? Meu nome é Aida. E aí sim André Luiz fica surpreso, porque André Luiz sabia que Aida era mãe de Silas e esposa de Druso. Então agora eles estão começando a entender por que Druso baqueou, porque Silas está, de uma certa forma, preocupado, também agitado, porque eles estão diante de um ser querido. Continua. O assistente, contudo, no evidente propósito de obter mais informes, tão seguros quanto possíveis, continuou indagando em voz trêmula: Aida, se és a esposa de Druso, como nos fazes crer? Não te recordas de mais alguém? De mais alguém que te partilhasse no mundo a vida no lar? Oh, sim, retrucou a interlocutora com indizível carinho. Lembro-me, meu esposo trazia um filho das primeiras núpcias, um jovem médico de nome Silas. Olha que emocionante essa história. Foi a primeira vez que André Luiz percebeu que Druso deu lugar a Silas no tratamento. Ele ficou tão emotivo, ele ficou tão sensibilizado que ele não conseguiu terminar o atendimento daquele dia. Silas tomou o seu lugar e pergunta: qual o seu nome? Aida. Você se recorda de mais alguma coisa da sua última existência, além de Druso, no ambiente doméstico? Ah, me recordo. Ele tinha um filho com a sua primeira esposa. Era um jovem médico chamado Silas. Pronto, aqui casa perfeitamente os 3 personagens que ele falou. Silas foi um jovem médico, o pai tinha muito dinheiro, ele se formou em medicina, ele, Silas, a pedido da mãe, porque a mãe percebeu que ele era um jovem muito avarento, era um jovem muito ganancioso. Ele falou: se o meu filho for médico, quem sabe ele não se volta para a caridade. Só que não ajudou foi nada, ele nunca exerceu o título de medicina. E quando o pai se casa,
ele não ficou preocupado com a felicidade do pai, ele ficou preocupado em ter que dividir os seus bens com a futura esposa, com a Ida. E aí o que ele faz? Ele trama, ele começa a trazer Armando para dentro de casa, que é o primo dela, um homem fanfarrão, sem compromisso, leviano. E ali ele foi tacando Silas, arranjando encontros para os dois, viagens para os dois, até que os dois tiveram um relacionamento, porque eles já haviam sido namorados no passado. E quando eles já estavam bem entrosados, Silas arma para que o pai visse a traição ocorrendo na própria casa. E o pai já estava com uma certa idade, o pai totalmente desgostoso com aquela situação, e ela cai na cama, ela fica prostrada de dor, com todo aquele sofrimento. E o pai, no caso Druso, mata ela, envenenada, não aguentando a dor. Passado alguns meses, o próprio Druso também retorna para o mundo espiritual e Silas herda tudo e no fim também tem um fim trágico, também sem qualquer felicidade, sem qualquer perspectiva. E aqui vem os três personagens, lembrando que Druso, quando desencarnou, ficou muitos anos em sofrimento. E ele ficou 50 anos na Mansão Paz. Ele chegou como enfermo e foi evoluindo dentro da mansão até chegar na condição de ser o diretor nos últimos 20 anos daquela instituição. É uma história belíssima e emocionante. E aqui nós temos uma ideia quantos anos essa mulher está joguete na mão de espíritos trevosos, não é? Aí nós imaginamos um pouquinho aquelas pessoas que às vezes se aproximam de determinadas pessoas, às vezes até ajuda a desfazer um casamento por causa de recursos financeiros. Aqui está o exemplo do que vai acontecer com você no amanhã. É bom a gente sempre ter essa noção que na lei divina cada um tem que colher aquilo que plantou. Vamos continuar a lição. E dando-nos a conhecer a extrema fixação mental a que se ajustava, exclamou sussurrante: onde está Silas que também não me ouve? A princípio, contrariava-se com a minha presença. Entretanto, com o tempo, tornou-se-me um filho do coração, condescendente amigo. Silas, sim, sim. Quem me fez recordar o passado? Agigantava-se-nos a constrangedora surpresa. Ambos, os socorristas, caíram de joelhos em pranto insofreável. Num átimo, entendemos tudo, rememorando a noite inolvidável em que Silas algo nos falara de sua história comovente. Então aqui agora que André Luiz conseguiu entender tudo aquilo, porque também quando eles estavam tentando ajudar aqueles espíritos que estavam ali naquela fazenda, que havia necessidade de reencarnação, ele contou a história dele. Logicamente ele contou isso, mas de uma maneira mais simplificada. Agora não, agora está ligando os pontos. Por isso que é uma obra que é muito importante. Se você está assistindo esse programa, não tem problema. Se você ainda não assistiu os programas anteriores, é importante que você inicie desde o prefácio de Emmanuel e depois que você possa, desde o primeiro capítulo, porque é uma maneira sequencial. Você vai ver Druso e Silas administrando Mansão Paz, e agora você vai perceber o quanto eles também são endividados do passado e que estão ali para tentar se recompor, porque vamos lembrar que aquela moça está naquela situação pela sua ganância, é verdade, mas vamos relembrar também que Drusa matou, porque não suportou a traição. Vamos relembrar também que Silas foi o propagador dessa história, montando essa cilada, porque ele percebeu que essa mulher era uma mulher também que só queria poder, só queria dinheiro, só queria festas,
Nós relembramos isso quando ele já conta em capítulos anteriores, né? Vamos seguir um pouquinho mais. Continua. A pobre dementada era Aida, a madrasta sofredora. Somente agora percebíamos que o instrutor e o assistente haviam sido entre os homens, pai e filho. Daí a discreta intimidade com que associavam automaticamente em todos os serviços. E aqui é uma coisa interessante, né, André? Hilário e André Luiz ficaram 3 anos na intimidade com Druso e na intimidade com Silas. Ouviram Silas contar o seu drama, mas somente no final, quando eles iam partir mansão paz, que já havia cumprido a missão que eles foram ali realizar, é que eles ficaram sabendo que eles estavam efetivamente diante, pai e filho. E só descobriram por conta da Aida, senão também não saberiam que ela fazia parte, que não saberiam que eles eram pai e filho. Continua. De certo, pensei, haviam abraçado a aflitiva missão naquele perseguido instituto de caridade, não apenas atendendo aos desencarnados infelizes, mas também com elevados objetivos do coração. Entretanto, não consegui divagar muito tempo, de vez que Druso, num gesto enternecedor, recolheu a infortunada criatura nos braços generosos e genuflexo, após conchegá-la de encontro ao peito, exclamando para o alto, com voz sumida em lágrimas: Obrigado, Senhor. Os penitentes como eu encontram igualmente o seu dia de graças. Agora que me devolves ao coração criminoso a companheira que envenenei no mundo, dá-me forças para que eu possa erguê-la do abismo de sofrimento a que se precipitou por minha culpa. Nós vamos encerrando aqui esse capítulo, né? Vamos dar continuidade no programa seguinte, mas é muito emocionante porque há um dito popular que diz que errar é humano, persistir no erro é burrice. Druso cometeu um erro, mas cometeu um erro não foi por maldade, ele se sentiu ferido. O que as pessoas vão dizer da minha traição dentro da minha casa? E aquilo magoou de tal maneira um homem já bastante adoentado naquela altura, fez com que ele, de maneira impensada, aumentasse o remédio de Aida e ela então desencarnou envenenada. Então agora, ele sentindo a grande oportunidade de poder reconciliar, de ajudar aquela irmã, porque veja, voltamos a dizer, ele cometeu um crime para com ela, mas ela também, de uma certa parte, cometeu um crime para com ele, porque ela só se aproximou dele porque ele tinha dinheiro, para usufruir do seu dinheiro, para usufruir da sua condição de poder. Então aqui nós vemos uma série de erros sucessivos que acabam culminando nessa tragédia familiar. No próximo programa nós vamos dar continuidade nesse último capítulo, que é o capítulo 20º do livro Ação e Reação. Queridos amigos, venho fazer aquele convite costumeiro nos finais de cada estudo, de cada programa. A sua ajuda no YouTube é fundamental para o algoritmo, em que eles reconhecem que os nossos vídeos são relevantes e passam a dar um destaque maior. Toda interação é fácil e importante para nós. Gostei. Está na ponta do seu dedo aí. Aperte no celular, na televisão, no computador. Gostei. O comentário, não apenas no chat. Eu vejo que há muita interação no chat, as pessoas comentam e falam junto o que estamos falando, mas eu peço comentário também no vídeo. O comentário no chat, para nós no YouTube, de modo geral, não representa muita coisa, mas os comentários no vídeo representam.
peço também que compartilhe. Num raio de milhões de espíritas que nós temos no Brasil e no mundo, nós passamos da marca dos 60 mil inscritos. É pouco, frente a tantos espíritas que nós temos mundo afora. E muitos não conhecem a TV, não conhecem o estudo, não nos conhecem. Então eu convido você a divulgar o canal. Pegue o link, coloque no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, no Centro Espírita que você participa. Aqui na descrição do vídeo tem um monte de redes sociais, minha, do meu pai, da TV, vê o trabalho do CEPAC, trabalho assistencial. Então eu te peço, se você se afiniza com o nosso trabalho assistencial e quer ajudar, se torne membro do canal. É uma ferramenta do próprio Google que faz uma grande diferença para o nosso trabalho. E o último convite, se inscreva no canal e habilite as notificações. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa estudando as obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Dê o seu gostei, um beijo no seu coração, relembrando que o próximo vídeo, o próximo programa é imperdível, porque é o último desse livro do capítulo 20º. Beijo no coração de todos. Até o próximo programa.